Há 500 anos atrás, um monge alemão chamado Martinho Lutero iniciou um protesto que explodiu em um movimento mundial. Naquele tempo, a Europa vivia à sombra da Igreja Católica Romana, a qual era mais um império do que uma igreja. Ela coroava e destronava reis e usava do seu domínio para manter as pessoas nas trevas da superstição. Isso parece incomum, mas de alguma maneira os dias de Lutero são muito parecidos com os nossos. Assim como hoje em dia, naquele tempo todos tinham uma opinião sobre a Bíblia, embora quase ninguém a tivesse lido. Como muitos de nós, eles confiavam nos pensadores e formadores de opinião dos seus dias, para lhes dizer o que estava na Bíblia e se deviam ou não deviam crer nela. Lutero era uma das poucas pessoas que realmente lia a Bíblia, e o que ele encontrou abalou as estruturas da terra. Embora ele fosse um monge, Lutero odiava o Deus da Bíblia. Mas quando ele estudou as Escrituras, o mundo ao seu redor começou a fazer sentido. Deus fez sentido. O significado de Jesus se tornou mais claro para ele. Ele descobriu a resposta para sua dúvida mais profunda: como o mal pode ser vencido? Especificamente, como ele lidaria com o seu próprio mal, seu próprio pecado. Lutero descobriu que ele não podia fazer nada para resolver este problema por conta própria. Ele teria de confiar na obra final de Cristo somente. Lutero havia descoberto a verdade central, e isso mudou a sua vida, isso mudou o mundo. A reforma protestante então girava em torno de duas coisas. Era sobre quem poderia dizer o que era a verdade e também sobre como reconciliar quem nós somos com o que Deus é. A reforma reconheceu que a palavra de Deus é a autoridade final neste mundo e que a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus Cristo é a única saída para o mal e a única base pela qual pecadores podem se colocar diante de um Deus santo. A reforma protestante é uma história de transformação. A transformação do ódio para o amor, da escravidão para a liberdade, da fé cega para a gloriosa descoberta da verdade em Jesus Cristo. Numa época em que tão poucos leem a Bíblia e quando a confusão reina na igreja, nós queremos ajudar cristãos a saberem no que eles creem, por que acreditam no que acreditam, como viver o que creem e como compartilhar o que acreditam. Gostou do vídeo? Foi claro ou não? Foi. Nós estamos falando de reforma protestante, né? Você sabe o que é isso, né? Nós somos considerados os protestantes, aqueles que protestaram a fé, vamos dizer, no século XVI, né? Então, assim, o resumo do vídeo ali, foi só para startar aquilo que eu quero apresentar aqui para vocês. E eu vou tentar dividir o sermão em três partes. O primeiro, um pouco de história, desde o que é, na verdade, essa reforma, bem resumidamente. Vou apresentar uma história bíblica de uma reforma e, no final, uma aplicação para as nossas vidas hoje. Amém? Que Deus nos dê graça e misericórdia. Vocês viram que nós colocamos ali um quadro lá atrás? Gostaram? Amém, né? Gostei. Vendo que agora casou bem. E assim, falar sobre reforma pode parecer um pouco clichê para nós, né? Já que nós nos declaramos igreja reformada. Então é importante a gente tentar não misturar as coisas. No dia 31 de outubro é comemorado em todo o mundo a reforma protestante. É o dia que ficou conhecido porque Lutero foi lá no castelo de Wittenberg e pregou as suas 95 teses. Então, desde então, essa data é comemorada e esse ano vai se comemorar 502 anos. Né? Isso foi em 1517. Quando eu falo isso com o Denilson, assim, 1500 nós estávamos sendo descobertos. 1500 nós estávamos trocando ouro por espelho. Né? 1517, os caras já estavam escrevendo artigos, livros, institutas,
né? Impressionante. Mas, graças a Deus que isso aconteceu, e é um pouco disso que eu quero trazer para vocês. Lá no nosso site, se você acessar igrejatribos.com.br, isso que eu passei o vídeo com essa introdução, porque lá a gente está falando muito sobre isso, né? Tem muito conteúdo ali, você vai entender as causas, o que é a história, o que são os chamados 5 solas, né? A reforma não se baseia somente em 5 solas, né? Que é o que também nós iremos falar durante este mês. A propósito, né? No próximo domingo, nos próximos 2 domingos, eu não vou estar aqui, mas graças a Deus, né, a gente tem aí uma equipe que confiamos e que vai conduzir o trabalho. Eu fui convidado para ir pregar numa igreja lá no Ribeiro de Abreu, a rede 180, e lá vou ficar falando sobre sola gratia, né, a doutrina somente pela graça. E no outro domingo, dia 13, eu já tinha recebido um convite para ir pregar também numa igreja presbiteriana lá de Nova Vista, em março. Em março ele me convidou, e eu tinha até esquecido, daí setembro, agora, mês passado, você está lembrando, né? Olha, eu, do quê? Né? A mensagem estava assim, é mesmo, daí esse mês já me mandou mensagem, está lembrando, né? Convidei lá no início para não ter problemas. Próxima vez eu vou olhar direito, esqueci que o mês de outubro é um mês complexo, né? Então, assim, nós teremos essa ministração no próximo domingo. Eu quero que vocês esforcem, né, para a gente estar participando e aprendendo. No outro domingo também, né, nosso querido Deus vai estar ministrando a palavra, e assim, se Deus permitir, nós estaremos aqui nos demais. Amém? Dito isso, vamos lá. Falei demais, minha boca já até secou. Lá no site a gente tem um artigo que fala sobre as causas da reforma, né? E lá, por exemplo, está escrito assim: se você perguntasse, né, para Lutero, ele não iria apontar para ele mesmo como causa. Ele deixaria claro: olha, eu não fiz nada foi feito por parte de mim, mas a palavra de Deus que fez tudo. A palavra de Deus que fez grandes coisas. A palavra de Deus que alcançou tudo aquilo que eles estavam vendo. Ou seja, jovens monges ali, teólogos, abalando a estrutura do mundo. Imagina o que é isso? Na época em que a igreja romana, o que ela fez? Ela aprisionou a palavra de Deus. As pessoas não tinham como ter acesso àquela mensagem da Bíblia, porque somente aqueles que estavam ali com conhecimento do latim, né, teriam como ler, e ninguém conseguia, ninguém sabia o que é isso. E agora ele está pegando essa palavra, ele não somente, eu não estou falando de Lutero, né, estou falando dos reformadores. Quando você entrar ali dentro, na nossa salinha, você vai ver que tem um mural, né, com alguns dos reformadores, né? E esses homens, foi aqueles que Deus usou naquela época para que a palavra se tornasse acessível às outras pessoas. Então, quando você estuda um pouco da história, você vê que, assim, uma vez que teve essas pessoas com coração para trazer a palavra para outros, ou seja, se tornou inevitável uma reforma. Por quê, né? Qual que era vamos dizer assim, o firme compromisso que eles tinham? De falar que a autoridade da palavra de Deus estava na Escritura. E ela era a própria autoridade, ela era suficiente. Então não precisava do terceiro. E aqui na minha exposição eu vou apresentar um rei que fez algo parecido, já nos tempos bíblicos, bem antes, é claro, né, dos reformadores. Mas como que ele preservou tradição? Então, às vezes a gente fica assim,
Os reformadores foram lá e quebrou com as tradições. Não, eles respeitaram as tradições, mas aquilo que era bíblico. Amém? É isso que a gente fica tentando apresentar para cada um de nós aqui hoje e fazer com que as pessoas entendam. O que foi que causou essa reforma? A ignorância das pessoas contra a palavra de Deus. Então elas estavam ignorantes e aí resgataram o povo através da palavra de Deus, para que as pessoas tivessem acesso às Escrituras. Isso é que fez com que aquelas pessoas fossem transformadas. Elas não estavam mais escravizadas pelo erro, pelos falsos ensinos. Então nós temos aqui homens e mulheres pelo Espírito Santo tendo a sua mente lavada e levada às verdades que está na palavra de Deus. Hoje a gente sabe que não é diferente. Porque, assim, muitas pessoas hoje não sabem assim, quais são os motivos que levam as pessoas a Cristo. Quais os motivos que fazem com que a pessoa vá até o Senhor. Muitas pessoas vão pelos mais diversos motivos. Uns querem arrumar um casamento, outros querem arrumar a vida profissional, outros querem arrumar o seu próprio eu interior, não se encontra, tem as suas dificuldades. São as diversas situações. Só que quando a gente vai na palavra de Deus, a gente mostra que todos devem ir a Cristo por um mesmo motivo. Porque somente Ele é Salvador. E todos nós precisamos de um Salvador. Não há outro Salvador, só há um Salvador. Quem? Jesus Cristo. E é Ele que nos salva. Então, assim, eu vou contar uma história para vocês que está lá em 1 Reis. Você pode abrir aí sua Bíblia. É uma história, assim, incomum de vocês lerem. Apesar de eu já ter pregado sobre esse trecho aqui. Uma vez falando sobre a reforma espiritual, do qual eu devo até citar a parte aqui novamente, que Jeremias fez, junto com Josias, o rei. Eu quero que vocês passeiem comigo aqui nessa passagem bíblica, e é uma oportunidade para a gente crescer na graça. Às vezes a gente fica assim, por que eu não leio Bíblia? Por que eu não tenho paciência com isso? Por que eu abro a Bíblia, vejo que um monte de texto lá e não tenho prazer? Primeiro, por causa do pecado. Segundo, porque nós temos um inimigo, um inimigo que anda ao nosso redor. A gente não pode nunca baixar a guarda, achar que assim, por mais que a gente saiba que o diabo é um cachorro de Deus, escandaliza alguns falar isso, em qual sentido? Ele só pode ir até Deus deixa, então não há uma batalha entre Deus e o diabo. O que existe é uma batalha do diabo contra nós, no sentido de nos roubar, principalmente o que? A palavra. Foi isso que ele fez com Adão e Eva, foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Ou seja, pegando a palavra de Deus e distorcendo. Então, assim, nós temos que ficar atento que existe um inimigo. A Bíblia diz lá em Efésios 6 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então não é contra... Por quê? Porque a gente tem lutas contra principados e potestades. Assim, a gente não pode ignorar isso. A Bíblia está dizendo. E às vezes a gente acha que não, é tudo... o que algumas pessoas fazem com o termo Deus soberano é impressionante, Alguém chega até você, e eu lembro que eu preguei sobre isso lá na igreja do Igor. E lá eu lembro que naquela vez que a gente foi lá no pastel, vocês lembram? Que não é o pastel que a Maria está me levando. Você sabe que a Maria está me levando o pastel. Miguelzinho ficou meu intercessor no meu pastel de carne. Mas nós fomos lá na igreja do Igor, e lá eu falei sobre oração. E eu lembro que um termo que eu utilizei, que eu estava falando, é sobre essa questão do Deus soberano, Deus tudo pode. Você está aí enfermo, passando por uma luta, foi no médico,
teve um diagnóstico ruim, ou então está passando por algum problema, né? E aí você chega até alguém e fala assim, não, eu estou com esse e esse problema, estou passando por isso e isso, perdi alguém, enfim, que seja do mais simples ao mais complexo. E aí você vai e fala para a pessoa assim, mas Deus é soberano. A pessoa sabe disso. Falar Deus é soberano para alguém que está clamando por ajuda é um pouco estranho. Então, às vezes é necessário que a pessoa está pedindo socorro, né? É você estender a mão naquela hora e falar assim, não, vamos orar juntos, né? Eu quero chorar com você. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que, ao mesmo tempo, a gente deve se alegrar com aqueles que estão alegres. Então, assim, a declaração de Deus soberano, né, no momento de dor, de luta, é equivocada em alguns momentos. Nós sabemos que Deus é soberano, mas o que eu estou pedindo é ajuda. Ore comigo, me abençoe, né? Estenda a mão, esteja comigo. E não é feio fazer isso, né? Então, vamos para a história, senão eu vou ficar aqui preso no texto que eu propus e não consegui nem ler. Talvez isso seja estranho para algumas pessoas sobre a história do livro de Reis. Mas como o nome mesmo diz, o título diz, está contando a história dos reis de Israel. Amém? Eis que por ordem do Senhor, versículo 1, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Olha, a leitura tem que estar claro aqui enquanto eu leio, para não ficar igual quando a gente fala aqui no estudo. A gente faz uma leitura, depois eu pergunto, o que foi lido? Ninguém não sabe, né? Então, só para explicar, nós estamos vendo aqui, ó, Deus deu uma ordem para um homem, vai até Betel, porque ali, né, ou seja, vai estar Jeroboão, daqui a pouco nós vamos saber quem é Jeroboão, para queimar incenso. E aí, por ordem do Senhor, o profeta, então um profeta, o homem de Deus é um profeta, clamou contra o altar e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo seu nome será? Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Olha que coisa. O profeta então recebeu uma ordem de Deus, vai até Betel, ou seja, onde está ali Jeroboão, e profetiza contra aquele altar. E a profecia dele foi, altar, altar, vai vir alguém da raiz de Davi, e ele vai queimar todo este altar, ou seja, vão ser sacrificados os sacerdotes nesse lugar, ossos humanos mesmo. Está dando para ler aí? Quem está acompanhando aqui está, né? Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo, esse é o sinal que foi o Senhor que falou. Então eles tinham muito dessa prática, né? Os profetas que anunciavam aos reis, né? Que tinham esse chamado. E lembrando que nós não temos centenas, milhares aqui de profetas, né? São em alguns casos específicos. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei, olha agora o que aconteceu, ele deu a profecia, falou que vai ter um sinal, e aí o rei, quando ouviu que o profeta, o homem de Deus, proferiu contra o altar de Betel, olha ele, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. Então, ou seja, a mão ficou dura. Foi o sinal que o profeta tinha dado. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Aí agora o rei Jeroboão, que estava lá com o braço duro, ele diz ao homem de Deus, implore em favor do Senhor seu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, que a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então,
O profeta foi bom e falou assim: Senhor, recolha a mão do rei, tem misericórdia. Deus disse: tá bom, pode voltar a mão. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa, e eu recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Amém? Amém. Deu para entender o que aconteceu? Então nós temos Jeroboão, rei, e ele falou assim: olha, lá no altar em Betel, estava lá adorando, né, e Deus envia um profeta e fala assim: fala contra este profeta, contra esse altar, profetiza contra o altar. E ele vai lá e profetiza altar, né, conforme a gente leu. E diz: olha, vai ser profanado esse altar, vai ser queimado ossos humanos aqui em cima de você. Nós veremos aqui Deus, ou seja, destruindo este lugar, basicamente. E Jeroboão assim: não, de jeito nenhum, né? A experiência que a gente acabou de ver, de Jeroboão com o braço duro. E o altar se fendeu, quebrou, e toda aquela cinza se espalharam naquele lugar. O que nós temos aqui? Quem era Jeroboão? Eu não sei se eu já falei para vocês sobre os reinos. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso quando, assim, eu sei que ler a Bíblia é fácil. Não, né? Se a gente fala assim: é fácil, é só abrir mesmo. Não, não é tão fácil, né? A gente não pode ser tão radical a esse ponto. Porque, por exemplo, numa igreja como nós temos idades diferentes, instruções diferentes, né? Personalidade diferente, enfim, tem várias questões. Mas não é fácil você abrir e de repente falar assim: Reino do Norte, Reino do Sul. O que é isso? Mas tem ideia, assim, eu não estou sabendo nem onde que é o Nordeste, nem onde que é o Sudeste aqui no Brasil. Vou saber o que é Reino do Norte, Reino do Sul. E aí você entende que em alguns momentos existem dois reis governando sobre Israel. Então, assim, como que isso pode acontecer? Jeroboão, ele foi esse primeiro reino do norte. Então, assim, nós temos a história que vai narrar o seguinte: Salomão, você sabe quem é, né? Filho de Davi. Davi era rei de Israel, depois de Saul. A história nos mostra o seguinte: Deus tem para si um povo. Quem é o povo? O povo de Israel, que são a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó recebe um novo nome quando ele tem ali um contato com Deus, que é Israel. E agora nós temos a nação de Israel, por causa de que é então o povo de Deus, o povo da aliança. O que Deus tinha com aquele povo? Um propósito. Vir quem? O descendente prometido lá em Gênesis 3:15. Não é? Ou seja, vai vir um que vai esmagar a cabeça. E aí em algum momento a história vai se passando e Deus acaba com o mundo, como nós já o lemos em Noé, mas depois ele chama Abraão, né? E Abraão, ele fala assim: olha, Abraão, em ti serão benditos todas as famílias. Estava prometendo o quê? O filho, aquela herança que estava para vir. E aí, então nós temos Abraão, Isaac, Jacó, e agora nós temos o povo. E Deus falou com eles por muito tempo: olha, eu serei o vosso e vós sereis o meu povo. As outras nações, eles têm Deus, eles têm reis. As outras nações, eles têm os seus ídolos. Vocês não, vocês são um povo separado meu. Por quê? Porque ele queria trazer quem? Ele tinha um compromisso de trazer Jesus. Então toda vez que o povo se desviava, Deus tinha que entrar com providência e alterar por causa de quem? Jesus. Porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre ele. Então quando Jesus vem, o que acontece agora nesse povo?
Nada, não tem mais necessidade para esse propósito. É bem complexo isso, né? Não sei por que eu estou falando isso. Vamos voltar aqui para o povo aqui de Israel. Então nós temos o povo de Israel e de repente esse povo de Israel fala assim: nós queremos ser como as outras nações, nós queremos reis, nós queremos ter um rei, alguém que esteja aqui à frente e tal. Aí Deus falou: tá bom, vou dar um rei segundo o coração de vocês. Aí dá quem? Saul, primeiro rei. E aí a gente vê que depois de Saul vem Davi, um rei já segundo o coração de Deus. Deus que quis, ó, esse é o meu exemplo, né? E aí a gente sabe que Davi pecou, Davi fez coisas horríveis, porém Davi tinha um coração de servo, né? De quem adorava, de quem arrependia. Então ele ia, pecava, mas ele ouvia a repreensão e voltava. E é isso o exemplo para nós. E Davi, depois que ouviu aquela correção toda que Deus deu para ele, aí ele reinou segundo a vontade de Deus, e a Bíblia diz que foram os anos dourados, né, de Israel. E esse Davi tem um filho que se chama Salomão, e Salomão reina. Só que Salomão foi um rei muito sábio, né? A Bíblia diz que ele teve no seu encontro com Deus, Deus disse: o que você quer? O Senhor encontra sabedoria para governar. E Deus deu a ele sabedoria. Jamais teve um homem tão sábio. Porém, a sabedoria de Salomão fez com que o reino fosse muito conhecido, muito próspero. E aí começou a vir todas as outras nações. E por conta disso ele teve as suas 1000 mulheres. E junto com as suas 1000 mulheres vieram o quê? Seus 1000 ídolos. Então é basicamente isso a história que vai ter aqui para a gente entender por que nós temos divisões no reino. Porque Deus repreendeu aquela idolatria de Salomão e falou: por conta disso eu estou dividindo os reinos. São quantas tribos? 12 tribos. 2 tribos vão ficar aqui, as outras 10 são outro reino. Então nós temos os reinos do sul, que é a tribo de Judá em Jerusalém, e o restante de todas as outras tribos, que são o reino do norte. Judá, porque Deus tinha um propósito, que da raiz de Judá viria, e ele é da raiz de Davi. Amém? Vocês estão no bíblico, né? Graças a Deus. É meio complexo isso, mas vou tentar passar aqui para a folha, né? Nossa, eu falei coisa que não tem nada a ver com o que eu quis aqui. Mas vamos lá, amém. Olha o que aconteceu após Deus rejeitar, né, aquele reino de Salomão. Nós temos aqui um profeta, passou-se algum tempo, né, e o profeta que fez aquela profecia disse que viria um rei chamado Josias. E essas profetas assim, aconteceriam 300 anos depois dela. Imagina, nós somos um povo super ansioso, nós estamos cada dia mais ansiosos. Impressionante, né? Você falar assim: fulano, eu vou te falar um negócio amanhã. O cara fala: agora. Não, amanhã. Não, agora, nossa, eu não vou nem dormir. Por favor. Tem gente que faz pressão psicológica. Gente, amanhã, sabe? Tem que falar amanhã. Quando eu fiz o negócio, foi da carta, que eu falei assim: ó, vou dar uma surpresa amanhã. Teve gente aí que falou assim: pelo amor de Deus. Não vou estar esperado. Assim, não, calma. Olha só, capítulo 11. Versículo 1 diz: além da filha de Faraó, Salomão tinha muitas mulheres estrangeiras. Olha as mulheres: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Etéias. Olha o versículo 2: mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel que não case com ela. Salomão simplesmente, ó, ema, né? Vou casar sim. Ó, não case com ela, nem case elas com vocês, pois elas perverteriam o coração de vocês. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres fizeram o quê?
perverter o coração. Olha que coisa, o homem era sábio, só que a riqueza, a glória, a honra, acabou que fez com que nós olhamos para o Salomão, e olha o versículo 4, já sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica de diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Olha que coisa! O que o Senhor fez? Se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Versículo 11. Por isso o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dar a um dos seus servos. Está aí. Então nós tínhamos Salomão rei, e como consequência do pecado, ele tira o seu reino. Capítulo 12, no versículo 6 e 7, olha o que está escrito aqui. Rei Roboão era quem? Filho de Salomão. Salomão então morreu e rei Roboão entrou no seu lugar. Roboão foi pedir conselho aos filhos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda estava vivo, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles lhe disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Versículo 8. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviram. O que ele fez? Jovens, né? Aqueles que cresceram com ele, o que vocês acham? Eu sirvo a esse povo, eu dou a eles palavras de esperança, de sabedoria. Os jovens assim, nada. Você na verdade vai falar, ó, se o jugo do meu pai foi pesado, o meu vai ser o dobro. Tem até uma passagem aqui, olha, no versículo 10, diz: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Então não só para assim, ó, eu sou do mal mesmo. Quando a gente vê uma história dessa assim, a gente fica assim, que loucura no reinado. Mas você percebe como que essas pessoas precisavam de quê? Simplesmente de Deus. Por que elas estavam vendo essas circunstâncias? Porque elas não tinham. Porque elas preferiam servir outras coisas, outros deuses, falsos deuses. Se você ler essa história toda, você vai ver que as tribos, né, igual está aqui, elas até começam a seguir, mas ele faz o que é mal, e acabam sendo ali, levando o povo à idolatria, a profanar o altar de Deus. Em 2 Reis, vamos voltar lá para 2 Reis, capítulo 21, nós chegamos aqui, passados 300 anos daquela profecia. Essa história está demorando mais que eu imaginei, mas... 2 Reis 21, nós temos Manassés chegando, e ele tinha 12 anos de idade quando ele começa a reinar, e reina por 55 anos. Só que o reinado do cara era terrível, porque ele era terrível, né? Olha lá, a Bíblia diz, versículo 2, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, coisas abomináveis, e reconstruiu coisas que Ezequias, né, seu pai já tinha destruído, levantou altares a Baal,
fez poste da deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, e prostrou-se diante dele. Então fez coisas terríveis. Olha a história do povo de Deus, essa é a história do povo de Deus. Aqueles que tinham a letra, aqueles que tinham a palavra, aqueles que tinham a aliança. E nós temos Deus tendo que sempre corrigir a situação por causa da vinda de Jesus. Amém? Versículo 10, por exemplo, está escrito assim: então o Senhor falou por meio de seus servos, o profeta, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Pesado, né? Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo de Acabe, da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e a virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde os dias em que seus pais saíram do Egito até os dias de hoje. Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo horror, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Olha que situação, nós estamos falando do povo de Deus, do povo de Israel, o povo que conhecia a palavra, o povo que recebeu a lei, e eles estão ali fazendo aquilo que nós, que conhecemos a palavra, que conhecemos que Jesus salva, que conhecemos que o Espírito Santo habita em nós, também às vezes fazemos. E a gente fica olhando para isso com pesar, né? Mas nós também fazemos coisas terríveis. Vou tentar agilizar. Após a morte desse Manassés, nós temos, que foi um péssimo rei, nós temos Amon, que era filho dele, tinha 22 anos. Esse reinou por apenas 2. Ele fez o que era pior ainda. E aí os funcionários conspiraram contra ele e o mataram. Quando eles o matam, quem que eles constituem rei no lugar de Amon? Josias, o menino de 8 anos. E este reina então por 31 e acaba falecendo por 39 anos. Olha no capítulo 22, o reinado de Josias, porque o que eu contei até agora foi só história, mesmo que correndo para lá e para cá e sendo rápido, mas é o que está na Bíblia e a gente não lê, né? Às vezes não gosta de ler, às vezes acha difícil, e se acha difícil é necessário ter o quê? Ajuda, é necessário às vezes buscar ajuda. É por isso que eu sou a favor da gente ter ponto de estudo bíblico mesmo para isso. Sabe qual que é o sonho que eu tenho? Nós já compartilhamos, eu e ele já compartilhou sobre isso, e a gente fica imaginando, quem dera, né? Quem sabe? É vocês iniciarem, por iniciativa própria, o estudo em casa, sabe? Assim, ó, fulano, nós vamos estar aqui, né? 7 pessoas, 8 pessoas, vamos encontrar toda terça, toda quarta, todo sábado, enfim, conforme a disponibilidade. Primeiro que você cria laço, se torna, né, mais íntimo, porque 2 horas aqui, do qual muitos de nós ficamos mais em silêncio, né, é muito difícil de criar laços, né? E às vezes é importante. É importante sim que a gente faça essa fraternização, que a gente tenha mais momento, mas um momento como esse favorece isso, né? Então assim, sejam estimulados a isso, né? Se quiserem, vai ter todo o apoio. Nós queremos reunir em grupos aqui, 3 grupos, fazer a gente ler Gálatas. O livro que nós começamos há 5 anos atrás foi Gálatas, né? A gente não completou ainda não.
Mas vamos lá. É essa história. Eu quis mostrar isso tudo aqui que aconteceu para a gente chegar em Josias agora. Josias vem dentro desse contexto. O que tinha acontecido na época de Josias? Eles não tinham mais a palavra. E agora acontece um milagre, né? Vamos dizer assim, porque o sacerdote, lá na manutenção do templo, acha o rolo do livro da lei, Deuteronômio, né? Que é a repetição da lei. E aí Josias fica fascinado. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se humilha, ele agradece. O rei subiu à casa do Senhor, no versículo 2, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs de pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para seguir e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Então nós temos uma reforma religiosa. O povo estava adorando os seus postes ídolos. Esses reis que passaram, e pasmem, até o próprio Salomão, filho de Davi, construiu e ergueu altares a ídolos. Então nós temos na história vários reis levantando ídolos. Só que Deus queria purificar, Deus queria restaurar, Deus queria trazer de volta. Porque como nós vemos na Bíblia, Deus o tempo inteiro está entrando na história para corrigir o povo de Israel, principalmente por causa de Jesus. Porque ele precisava preparar a chegada do Messias. E Jesus veio na plenitude dos tempos. Mas aqui foi necessária uma reforma. Da mesma forma que em 1500. Então, essa questão da reforma, ela não é simplesmente moda, ou ela não foi algo único na história. Isso já aconteceu na palavra de Deus. A reforma religiosa que Deus promoveu por meio de Josias, isso começou há mais de 300 anos. Ele anunciou: isso vai acontecer. E ele chega para restaurar e trazer com que aquelas pessoas cultuassem a Deus, não segundo o coração delas, mas segundo o livro da lei que havia sido encontrado. Por que a alegria então de Josias? Poxa, acharam o livro. E no livro está escrito que Deus quer e que Deus não quer. Por isso ele lê diante de todo o povo. Então, para quem não gosta, por exemplo, de leitura bíblica, você já pegou Deuteronômio? Depois leia lá Deuteronômio, você vê. Olha, só para você ver aqui, o 5º livro de Moisés, olha lá, 34 capítulos. Os 34 capítulos foi lido lá diante de todo o povo. Então, só tem que ficar lá. Se demorou 6 horas, foram 6 horas lá ouvindo a leitura de Deuteronômio. 300 anos depois, como tinha profetizado, Deus levanta então Josias, um reformador daquele tempo. Interessante que além de Josias, nós temos um profeta junto com ele, que era Jeremias. Então, Deus levanta um rei, que era um homem segundo o coração dele, que foi lá e destruiu os postes ídolos, derrubou e quebrou os altares, mostrou, ou seja, como que deveria ser cultuado, como deveria ser a adoração, como que deveria ser o culto a Deus. E no mesmo tempo Deus levanta um profeta. Eu não vou ler aqui as passagens, porque demoraria muito, mas você pode ler depois Jeremias 4, Jeremias 6, Jeremias 7. Ou seja, Jeremias surge no mesmo período em que o nosso querido Josias. Olha só, no livro Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim.
A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Então Josias já havia iniciado ali uma restauração, uma reforma da forma de culto, e Deus agora levanta junto um profeta. O interessante, e eu poderia explanar sobre a vida de Jeremias, como eu já fiz na outra vez, em outro sermão, é que Jeremias vem e mostra que, olha, a reforma foi certa, o que Josias promoveu está certo, a adoração, ok, é isso mesmo, está seguindo a Bíblia, só que vocês estão com uma adoração falsa, hein? O que vocês estão fazendo? Pelo menos uma passagem aqui eu queria mostrar de Jeremias, que é Jeremias capítulo 7. Olha o que Jeremias falou. Versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do Senhor e proclame-lhe esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos, as suas ações, e se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramar sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que Deus faz de vocês, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim neste tempo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos? Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Eu acho essa passagem aqui assim, um tapa na cara. Olha que situação. Josias vem e restaura o culto, a adoração do povo, mostra, nós devemos seguir a palavra de Deus. Jeremias vem depois e fala, vocês receberam uma instrução, vocês receberam a restauração, mas o que vocês estão fazendo? Agora vocês estão vindo até o templo e dizem, nós estamos salvos, nós temos o templo do Senhor. Mas Jeremias está dizendo, olha, eu conheço vocês estão adorando os falsos deuses. Vocês vêm aqui dizer que estão salvos, mas vocês estão lá fora, debaixo das árvores, prostituindo com os falsos ídolos, com os deuses. Para nós aqui hoje, o que então seria, o que foi essa reforma feita pelos nossos reformadores? Foi algo parecido com isso. Em 1500 a igreja estava seguindo falsos ensinos. Em 1500 a igreja estava comprando lugar no céu. Havia venda de indulgências. Havia salvação por meio de obras. E aí nós temos os reformadores lendo a palavra, e o que acontece, por exemplo, no Lutero é descobrindo, olha, o justo viverá pela fé, não é por obras. Então, quando ele descobre que é por fé, é por meio da graça, ele quer que as pessoas não vivam mais aprisionadas, seguindo o falso ensino. Então, o que ele faz? Ele ensina essas verdades bíblicas ao povo, e junto com outros reformadores, nós temos o que? A Bíblia sendo traduzida para que elas tivessem acesso à palavra de Deus. O que aconteceu com Josias? Eles receberam da parte de Deus ali um milagre de achar o rolo, o livro da lei. E eles estão agora, tinham como cultuar, descobrindo, olha, Deus abomina isso, Deus rejeita isso, Deus gosta disso, e Deus recebe aquilo. É fazer o culto segundo a palavra de Deus, não segundo o coração deles, que era um coração totalmente voltado para o mal. O que nós aprendemos então hoje? Muitos de nós
De repente andamos por muito tempo aí praticando algumas coisas na fé, tipo pondo Deus contra a parede, ou achando que Deus é obrigado a te servir, obrigado a te ajudar. De repente você acha que Deus é alguém que está aqui somente para solucionar seus problemas. De repente você veio para Deus pensando assim, olha, eu vim para Cristo porque eu tinha uma esperança de ter uma doença sarada, ou um filho resgatado, ou um marido salvo. E aí você chega à conclusão, depois de um tempo, com alguém te ensinando a palavra de Deus, que nada disso é o que a Bíblia diz. Que na verdade a Bíblia está mostrando que você é um pecador, que carece da graça de Deus, e que se você não fosse salvo por Ele, você não teria condição nenhuma de ser salvo. E você começa a ouvir então a palavra de Deus, e você chega até a declarar, olha, graças a Deus, agora eu estou entendendo a palavra de Deus. Isso é voltar para a fé, isso é voltar para a palavra de Deus. Isso é aquilo que nós focamos aqui sempre. Olhar para Cristo não conforme o nosso coração enganoso, mas conforme que Deus ensina através da sua palavra. Se Deus te trouxe, se Deus tem se revelado a você por meio da palavra de Deus, Deus está realizando uma reforma também no seu coração, na sua vida. E a causa dessa reforma tem que alcançar outras pessoas. Outras pessoas têm que ser salvas, outras pessoas têm que ser salvas. Eu não estou falando de ser salvo no sentido de Cristo vir salvar, porque isso Ele faz soberanamente. Mas salvo do falso ensino, salva da falsa esperança. Pessoas que vão até a fé e ficam assim, eu desacreditei, eu parei com a igreja. Por quê? Porque eu não ganhei dinheiro, eu não fiquei próspero, eu não fui curado, porque você não entendeu nada de fé. As pessoas precisam de você, de repente, para estar ensinando isso. Que quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais dependente do Deus das Escrituras, mais ela vai estar completa e satisfeita em Cristo. E aguardando, é claro, a volta de nosso Senhor. Amém? Amém? Nós devemos valorizar o que foi feito há 1500 anos atrás, porque nós fazemos parte disso. Hoje nós fazemos parte disso. Se hoje você pode ler a sua Bíblia, alguém morreu para que você pudesse ler a Bíblia hoje. Alguém pagou alto preço de perder família, perder empregos, perder bens, para que você tivesse acesso à palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus teve o poder de restaurar, mas ela também tem o poder de nos guiar. É o que nós precisamos aqui nessa noite. De Deus e Sua palavra nos transformando. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que nós possamos ter a nossa mente restaurada e a nossa visão reformada na palavra do Senhor. Que possamos olhar, Deus, para aquilo que o Senhor fez e está fazendo, irá fazer, e crer, e confiar. Saber que o Senhor é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. É que o Senhor que nos salva do pecado, é o Senhor que nos salva da nossa fraca vida, Deus, de idolatria, de vício ou de qualquer outra coisa que nos afasta de Ti. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, Pai. Santifica-nos segundo a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Aviva-nos segundo o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos Te exaltar, glorificar, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja aqui nessa noite, Pai. Que eles sejam cada vez mais fortalecidos, firmados no Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom.